Sabe, em uma emergência, o que separa um profissional de um amador não é a força, não é a velocidade. É o que acontece na cabeça antes de dar o primeiro passo. É uma pausa. Uma pausa calculada que muda tudo. Vamos mergulhar nisso e entender como essa mentalidade funciona. Olha só essa cena. O primeiro instinto de muita gente, o impulso natural, seria o quê? Correr para ajudar, certo? Mas será que é essa a atitude mais inteligente ou, mais importante ainda, a mais segura? Então, aqui está o pulo do gato. Para um profissional, o primeiro movimento não é com os pés, é com a mente. É parar e pensar. A marca de uma resposta que realmente funciona não é a pressa, mas sim a precisão da análise. É encontrar um segundo de clareza no meio do caos para traçar um plano. E essa avaliação disciplinada, ela não é aleatória não. Ela segue uma estrutura, uma ferramenta mental bem simples, mas olha, poderosíssima. Vem direto do protocolo PHTLS e é conhecida como a regra dos 3 S's. A regra dos 3 S's. O que é isso, afinal? Pense nela como um método, uma forma de colocar ordem no caos. O objetivo principal é garantir que a ajuda chegue de forma eficaz e, o mais importante, sem que quem está socorrendo se torne mais uma vítima no processo. Então vamos lá. Os 3 pilares são segurança, cena e situação. Cada S desses é uma camada de análise. E a gente vai olhar cada uma delas bem de perto. Começando pela primeira, que é a mais crucial e, olha, talvez a que mais vai contra o nosso instinto. Vamos entrar de cabeça no primeiro S, segurança. E é aqui que o negócio fica sério. Porque a segurança em uma emergência não é só tomar cuidado. Ela segue uma hierarquia, uma ordem de prioridades que é, digamos, inquebrável. E que ordem é essa? Presta atenção porque é surpreendente. Em primeiro lugar, a segurança do próprio profissional. Em segundo, a segurança da equipe. Em terceiro, a segurança do público, dos curiosos que sempre aparecem. E só lá em quarto, por último nessa lista, vem a segurança da vítima. Parece estranho, né? Mas a lógica é brutalmente simples. Um socorrista que se machuca não ajuda ninguém. Pelo contrário, vira mais um problema, mais uma vítima que vai precisar de recursos que já são escassos. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Cruzar a linha da segurança para a insegurança significa que se está à mercê da sorte. E profissional que é profissional não trabalha com sorte, trabalha com protocolo, com método. A partir do momento que essa linha é cruzada, já era. O controle se foi e tudo fica nas mãos do acaso. Ok, então a segurança é a base de tudo, a prioridade número 1. Com isso bem estabelecido, a gente pode seguir para os outros 2 S's, cena e situação. Eles meio que andam juntos e servem para a gente conseguir ler o que está acontecendo, tanto no espaço físico quanto na linha do tempo do evento. Vamos falar da cena, o segundo S. Basicamente, ele responde 2 perguntas: o que aconteceu e onde aconteceu. E, gente, o onde é fundamental. Analisar o local físico da emergência define tudo o que vem depois. Define o tipo de equipe que vai ser chamado, o equipamento necessário, a logística toda. É óbvio, mas vale repetir. Não dá para mandar uma ambulância para um resgate em alto mar, né? Beleza? E o terceiro S, situação. Se a cena é sobre o espaço, a situação é sobre o tempo. É sobre entender a dinâmica do evento. E para isso se usam 4 perguntas-chave para analisar o passado, o presente e, o mais importante, o futuro provável daquela crise. É quase como tentar prever o próximo passo do desastre para poder se antecipar. E para a gente entender de verdade o peso dessa análise de situação, vamos usar um exemplo extremo e trágico. O ataque ao World Trade Center em 2001. Vamos ver como aquelas 4 perguntas se aplicaram numa escala que é difícil até de imaginar. Primeira pergunta: como era antes? Saber como as torres funcionavam em um dia normal deu às equipes a dimensão imediata do desastre. Elas sabiam na hora que não era um incêndio num prédio qualquer, vazio. Era uma catástrofe em um local que abrigava dezenas de milhares de pessoas. O tamanho do problema ficou claro ali. Segunda pergunta: como está durante? A análise do momento identificou os perigos que estavam ativos. E não era só o fogo. Era a instabilidade da estrutura, o risco de queda de destroços, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Essa leitura do agora era o que guiava as decisões de resgate e evacuação minuto a minuto. E por fim, a pergunta mais difícil: como poderá ficar depois? O colapso das torres, por mais chocante que tenha sido, não foi uma surpresa completa para os especialistas. Era um futuro possível, um resultado previsto caso a situação não fosse controlada. A fonte original chama esses desdobramentos de réplicas.
E naquele dia, a pior réplica imaginável aconteceu, mostrando o poder terrível, mas preciso dessa análise. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? A regra dos 3 S's, no fim das contas, é muito mais que um checklist. É uma mentalidade, uma filosofia de como agir em momentos de crise. E a essência dessa filosofia é a seguinte: o objetivo de quem está socorrendo é continuar sendo parte da solução e não virar mais uma parte do problema. Por isso, colocar a própria segurança em primeiro lugar não tem nada a ver com egoísmo, é pura estratégia. É garantir que vai ter condições de ajudar até o fim. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? A gente vive num mundo que aplaude a ação, o impulso, a resposta imediata. Mas depois de tudo isso que a gente viu, será que em uma crise, o ato de maior coragem não é justamente o contrário? Será que não é ter a disciplina de esperar, de parar, analisar e só então agir? Fica aí a pergunta.